e vamos repercutir sobre os principais fatos da 25ª sessão da Câmara Municipal de São Caetano. Com 7 itens em questão, apenas um foi apresentado pela primeira vez pela Prefeitura. O projeto de lei da Prefeitura disciplina os procedimentos relativos aos depósitos judiciais e administrativos, sejam eles tributários ou não tributários. Ele foi votado e aprovado em primeira discussão. O Executivo nada mais está fazendo do que encaminhar este projeto para que fique a crivo do Legislativo para cumprir regras já definidas pelo Governo Federal no que se concerne aos depósitos judiciais existentes. Agora, dia 6 de agosto, foi votada a lei federal, no qual ela acabou regulamentando justamente esses dispositivos que vieram para a sessão hoje, ou seja, os depósitos judiciais e os administrativos. Então, como houve essa reformulação da lei federal, o Estado e o município também têm que se adequar dentro da legislação para que ela possa ter a eficácia da lei. Em segunda discussão, foram votados e aprovados 6 projetos de lei. Entre eles, o do vereador licenciado Severo Neto de Oliveira, que altera a redação de lei de 1999. Com a alteração, a campanha de acuidade visual passa a contemplar as escolas de rede municipal de ensino. A sessão do último dia 25 de agosto, na qual a maioria dos vereadores decidiu pela reprovação das contas do ex-prefeito Auríquio, ainda repercute. E falei que, se caso votássemos as contas do ex-prefeito José Auríquio Júnior de 2012, nós estaríamos cometendo um equívoco, para não dizer produzir um ato nulo. Foi colocado nos jornais, expliquei isso na semana passada, pelo próprio presidente, Dr. Paulo Botura, dando 15 dias para o ex-prefeito se defender por escrito. Isso no dia 20, conta-se a partir da segunda, até o dia 30, final de junho, apenas 9 dias se passaram, e depois houve recesso. Nos próprios atos oficiais de Diário Grande ABC, a presidência da Casa diz que o prazo fica suspenso, e depois veio a liminar da 7ª Vara da Fazenda Pública, que até a quinta-feira da semana retrasada estava valendo, e com isso não houve a possibilidade do Auríquio utilizar os 15 dias para apresentar a sua defesa por escrito. Na quarta-feira seguinte à nossa votação, eu não vou aqui discutir o voto de colega, democraticamente cada um vota como achar melhor. Mas na quarta-feira seguinte à votação da semana passada, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a suspensão da liminar dada na quinta-feira anterior. E aí ele coloca um termo jurídico, para o fim de tornar insubsistente a decisão da presidência do TJ, que suspendeu os efeitos do provimento antecipatório deferido em primeiro grau. A liminar, ela não suspendia, ela simplesmente suspendia os efeitos. Ela não cassou a liminar dada pela 7ª Vara, simplesmente suspendeu os efeitos, que depois a presidência do tribunal fez essa suspensão e que caiu com o órgão colegiado, onde 25 juízes, os mais antigos do tribunal, se não me engano foi 20-4 ou 19-4. 19-4. 20-4 ou 19-4, eu tenho dúvida. Votou contrária à suspensão do presidente do TJ. Então, além de ter sido nula aquela votação, pelo fato do Auríquio não ter tido o direito de defesa aqui nessa casa, também será nula, porque aquela liminar que foi suspendida pelos efeitos através do presidente, o órgão superior revogou-a. Portanto, volta a ser o status anterior, onde se discute a não oferecimento ao ex-prefeito Auríquio do amplo direito de defesa também lá no Tribunal de Contas do Estado. Então, essa questão é uma questão jurídica, que ela não está ainda, está longe de ser resolvida. O que está se discutindo aqui não é medo de adversário. O que está discutindo aqui é justiça com a cidade. Se a ex-administração deixou um passivo de 270 milhões na cidade apontado pelo Tribunal de Contas, a Câmara não fez nada mais do que sua obrigação e referendou o parecer do Tribunal de Contas. Então não se trata aqui de tentar WO, de eliminar adversário, se trata de fazer justiça com a cidade. Hoje o tema Auríquio é passado.
A Câmara discutiu, aprovou, votou, venceu por 10-8 com uma abstenção e o decreto foi publicado sexta-feira passada na imprensa oficial. Então, hoje, as contas do ex-prefeito estão reprovadas. Se ficará inelegível não é uma outra instância, é o Tribunal Superior Eleitoral que vai decidir. Mas essa discussão, se está válido ou não está válido, senão daqui a pouco a gente vai estar discutindo o título do Flamengo, se ele foi campeão ou não, do esporte. Para mim isso já foi passado. As contas de 2012 não é mais tema da cidade, não é mais pauta da cidade. Agora eu acho que é olhar para frente. É menos 2012 e mais 2015. É menos ex-prefeito e mais o atual prefeito. É hora da Câmara começar a ajudar o prefeito, os secretários, a política a olhar para frente da nossa cidade. Do ponto de vista legal e político, as contas foram rejeitadas. Do ponto de vista da cidade, ainda há muito que se fazer. Dois fatos. Primeiro, da sessão passada. A sessão passada, nós fizemos, a Câmara Municipal votou as contas de 2012 do Auríquio, José Auríquio Júnior, e seguiu a orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas de São Paulo, depois de exaustivo exame, através dos seus auditores, dos seus conselheiros, do relator, da Câmara, do Pleno, indicou a todos os vereadores de São Caetano do Sul que tivessem bom senso e não aprovassem as contas do José Auríquio Júnior, porque todo tipo de cometimento fora da legalidade, da lei, o senhor Auríquio nas atividades de administração da prefeitura acabou cometendo, segundo o tribunal, ilegalidades no sentido administrativos. Então não poderia deixar, por exemplo, de recolher o INSS, não poderia deixar de acertar as multas dos carros direitinho e explicar, não poderia deixar um déficit orçamentário de quase 35%, e assim por diante o tribunal exaustivamente. Então 10 vereadores na sessão passada votaram de acordo com a orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E então o Auríquio, segundo a lei de ficha limpa, segundo a lei de responsabilidade fiscal e outras leis, e também da Constituição Federal, e leis infraconstitucional, o José Auríquio está inelegível e é válida a votação que houve por 8 anos, ele é inelegível, ele não pode pleitear cargos eletivos e nem trabalhar onde ele trabalha, que é cargo público. Tudo isso nós vamos resolver com o tempo. Isso foi na sessão passada. Muito bem. Nesta sessão só houve a votação, não houve ninguém, os vereadores não usaram a tribuna para discutir detalhes da votação, só fizeram a votação, até porque no regimento na casa, em relação às votações de conta de prefeito, tem a sessão só meia hora, então não houve comentário. Então nós aproveitamos a sessão de hoje, a sessão seguinte, aquela que reprovou as contas do José Auríquio por 10-8 e que ele está inelegível. Nesta sessão, então, eu li um documento elaborado com fundamento na lei, a fim de que o presidente da Câmara, o senhor Paulo Botura, venha fazer constar, como eu faço o requerimento que conste nos anais da casa, nas notas taquigráficas, então, de que todo o entendimento dos 10 vereadores é de que na administração pública o senhor José Auríquio Júnior agiu com dolo. Então por quê? Porque o Tribunal de Contas, durante o ano de 2012, quando estava vendo as barbaridades que o senhor José Auríquio Júnior cometia, emitiu 5 pareceres dizendo não continue assim. Ele assumiu o risco e fez de forma dolosa, segundo o entendimento que nós temos, os 10 vereadores que votaram de acordo com o Tribunal de Contas e contrário à posição do senhor José Auríquio na administração em 2012. Isto, então, vai ter implicações com a lei da ficha limpa. O Câmara Online fica por aqui, mas segue acompanhando de perto todo o cenário político de São Caetano. Até a próxima edição.